Vejamos uma reflexão acerca da epífise contida no capítulo 2. Continuando a reunião mediúnica, o espírito André Luiz, ele se fixa no médium e fica intrigado, interessado na luz brilhante que partia da glândula pineal. Essa glândula, ela fica localizada entre os dois hemisférios do cérebro. É uma glândula pequena. Sabemos o conceito básico de glândula. São órgãos cuja principal função é produzir hormônios e equilibrar o metabolismo orgânico. Sabe-se também, cientificamente falando, que essa glândula ela tem uma ação direta na regulação do sono e nas funções sexuais. André Luiz ficou muito intrigado, certo? Com essa glândula e como ela brilhava no cérebro do médium. E os estudos que ele tinha até então era muito escasso. Afinal, vocês sabem que o livro foi escrito, se não me falha a memória, na década de 40, 45, parece, Essa glândula, ela servia para suprimir desejos sexuais em crianças, e adolescentes, até os 14 anos de idade. A partir daí, ela sofre uma regressão nas suas funções e esse desejo sexual, essa libido, ela começa a aflorar no adolescente. Muitas das vezes a gente não entende aquela mudança de comportamento do adolescente, E isso se deve a essa regressão da função da glândula pineal, da epífise, e a partir daí se aflora esses desejos sexuais, Então, essa função da epífise, quando não controlada, ela gera exageros na vida sexual, problemas familiares, mudanças de comportamento, começa a ter aquele sexo, a promiscuidade, o ciúme exagerado, o apego. E a gente também tem que entender que nesse momento começa a vir a saltar ou a se chegar em nós, no ser encarnado, as tendências de vidas passadas, certo? São inclinações, são fragilidades do passado, certo? Essa sexualidade ela é estimulada, entendeu? Então, tudo isso vai acontecendo a partir dos 14 anos, quando as funções que era de controlar essa função sexual do ser humano, ela sofre uma regressão e a partir daí começa a aflorar esses instintos e essas tendências, certo? Muito bem. Continuando o assunto do livro, André Luiz fala que a epífise é a glândula da vida mental, certo? Fala aqui no livro que entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparece sobre fortes impulsos. Então, quando essa função, quando ela não é controlada, ela gera todos esses problemas, essas mudanças de comportamento, esses problemas familiares, como citei anteriormente. André Luiz fala que a epífise é uma usina que gera energia e que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, de refinamento e benefício da personalidade.
e não relaxada em gastos excessivos do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Então, continuando o estudo do capítulo 2 da Epífise, certo? A gente tem que entender que todas as criaturas têm mediunidade. Na verdade, essa mediunidade ela vem num tripé, né, da percepção. Nós temos que santificar essa faculdade da mediunidade e nós temos que trabalhar no bem, certo? Para que haja essa mediunidade, que na verdade é um canal entre nós e a dimensão espiritual, essa faculdade da percepção sensorial, para ser exercida, tem que ter um órgão que capte e outro que interprete. A glândula pineal, ela é responsável por essa percepção sensorial. Ela é o ponto de ligação da alma com o corpo. Para tanto, nós temos que ter o nosso corpo controlado desses exageros que acontecem na matéria, no mundo materialista. Jesus Cristo, ele ensinou as virtudes morais para que nós possamos limpar a nossa alma, nosso espírito. Jesus disse que a virtude é o esporte da alma. No livro, os materialistas interpretaram isso aí como ginástica. Então, colocar as pessoas para saltar, para nadar, para pular, para correr, certo? Que nós entendemos que a prática do esporte, ela é saudável. Mas Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Não só temos que tratar de nossa saúde, do corpo, da matéria, mas nós temos que tratar também do esporte da alma, que são as virtudes, né? Jesus, além de ter ensinado todas essas virtudes, ele como que receitou uma dieta moral. Essa dieta moral, ela seria basicamente o quê? Seria renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva, para que a gente possa limpar o nosso corpo, que no caso seria, o nosso corpo é um vaso receptivo. Então, para a gente limpar o nosso vaso receptivo, a nossa mente, o nosso comportamento, ele tem que ser baseado nas virtudes morais que Jesus Cristo ensinou quando esteve aqui entre nós. Todas essas inclinações, todas essas nossas tendências do passado, tudo isso deve ser combatido com essa dieta moral, para que a gente possa nos tornar pessoas melhores, para que a gente consiga o nosso progresso, a nossa elevação espiritual, porque André Luiz mesmo fala, né, que ele fala que a reencarnação não é como ganhar um barco para novas aventuras. Na verdade, nós estamos continuando a nossa aventura e a gente tem só que progredir. A nossa função, quando reencarnados, é progredir. É a gente tentar vencer as tendências que a gente tinha que nos prejudicava na nossa evolução, esses instintos, e a gente consiga, enfim, conseguir uma elevação espiritual, como é o desejo dos espíritos superiores de Deus, de Jesus Cristo. Então, senhores, o que eu entendi da Epífise, quando André Luiz nos fala, né, e que ele fala que
esse controle da epífise com os órgãos sexuais, com relação ao sexo. E ele inclusive cita no final do capítulo: por que então não abolir de vez o sexo? É quando o nosso Alexandre, solenemente, né, ele fala: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constitui o programa de elevação e é, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. E assim, ditas essas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso, que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição.